Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Léo para uma aula de administração. Hoje nós vamos abordar 3 assuntos, tá? Que são cruzados, né? Que estão relacionados um em relação ao outro. O primeiro assunto é o assunto sobre Elton Mayo, tá? A administração das relações humanas. O segundo assunto trata de a conduta adequada nas empresas. Nós vamos tentar falar dessas duas coisas e, havendo um tempinho, nós vamos também abordar um outro programinha super bacana chamado mindmaster.com/folders. Esse programinha é outro bastante bacana que você tem condição de criar organogramas, mapas mentais, né, brainstorms, é super bonito, né? Você se cadastra com seu e-mail institucional ou não, pode se cadastrar com um e-mail alternativo. Tem modelos aqui já disponibilizados para vocês. Vocês clicam e ele abre automaticamente, você vai organizando o texto de acordo com suas necessidades. E aí é mais uma ferramenta para você trabalhar à medida em que nós vamos passando ferramentas online ou não, né, de administração. O que eu quero dizer com pode ser temos ferramentas online ou não de administração? É porque você pode fazer essas no papel, pode fazer de uma outra maneira também, tá? E aí você tem aqui, por exemplo, um modelo de mapa mental que você pode criar, né? Você clica aqui, aí ele dá OK, e aí o mapa mental já fica criado. Você dá o OKzinho, ele vai direcionar para você, tá? Mas uma coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês antes de nós aprofundarmos esse assunto aqui, tá? É exatamente a questão das relações humanas, tá certo? No Elton Mayo, tá bom? Para que a gente possa iniciar o material da administração humana no Elton Mayo, depois a gente vai falar com o das empresas, depois volta na questão do software, que eu apresentei o software online. Quem quiser também apresentar o seu trabalho do Trello, pode apresentar, mas eu acho que a gente deve prosseguir no conteúdo, tendo em vista que vocês já enviaram esses trabalhos, já está de bom tamanho, né? Aí a gente precisa passar outras ferramentas. Então, quem quiser apresentar, fala. Quem não quiser, não se preocupe, porque a gente vai seguindo aqui nas teorias administrativas, tá? Contanto que, claro que eu fico naquela expectativa de que vocês enviem os outros trabalhos, né? Enviar os trabalhos no Google Sala de Aula. Eu recebi 13 trabalhos, né, do Trello. Eu gostaria de receber outros, né? Porque aí conta também como ponto complementar para a relativa a bimestral, né? Quem me mandar não vai ter só um acréscimo de pontos na nota parcial, mas também um acréscimo de pontos na parte da bimestral. Enfim, aí o Elton Mayo, tá, gente, é aquele que dá sequência às teorias da administração que a gente está vendo, tá certo? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre ele, eu gostaria de mostrar esse vídeo aqui que eu acho bem bacana, bem introdutório e bacana, tá? Vamos acompanhar aqui o que está sendo disponibilizado para a gente, tá? Vou dar o play aqui para a gente. O experimento de Houghton foi um experimento conduzido na Western Electric Company, era uma empresa de fios e cabos em Chicago, e o Elton Mayo foi o precursor desse estudo. O que basicamente era a ideia do estudo era de que tentasse entender na época quais eram os fatores que poderiam realmente aumentar a produtividade nessa empresa. A empresa sofria uma situação de tentar melhorar e aumentar o produto, a oferta de produto no mercado, e o Elton Mayo foi chamado para fazer esse experimento. Na verdade, ele foi lá para fazer um trabalho como um consultor. O que acabou acontecendo foi que ele descobriu uma coisa completamente diferente do que era a proposta inicial. Por que a gente está falando que havia uma proposta inicial? Inicialmente, a cabeça do Elton Mayo era exatamente a cabeça de Taylor e Fayol, pensando que havia alguns tipos de fatores, todos eles físicos, capazes de aumentar a produtividade. E assim ele foi até a empresa testar fatores como iluminação, ventilação, espaço entre as mesas, ou seja, ele foi tentar ver que fatores físicos poderiam realmente aumentar a produtividade. Para surpresa dele, quando ele começa a monitorar esses fatores, ele vê que aumentando um determinado fator, aumentava a produtividade, mas no momento em que ele voltava esse fator ao patamar original, a produtividade se mantinha mais elevada. Então era difícil concluir que um determinado fator ou outro, físico, pudessem ser capazes ou ser responsabilizados pelo aumento de produtividade. E assim foi acontecendo. Iluminação,
Aumentava a iluminação, aumentava a produtividade. Voltava ao patamar inicial, a produtividade se mantinha. Ventilação, melhorava a ventilação, a produtividade se elevava. Voltava ao patamar original, a produtividade se mantinha apesar da ventilação. Então o que acaba acontecendo? No momento seguinte, ele vai reproduzir novamente esse estudo, e vai reproduzindo, até que esse experimento ficou conhecido como experimento de Hawthorne, porque Hawthorne era o bairro em Chicago em que ficava a Western Electric Company. E a ideia era exatamente fazer uma menção ao bairro pelo tempo em que demorou aquele estudo para ter algum tipo de conclusão. Basicamente, quando ele começa a avaliar esse grupo de amostra, onde ele começou a mexer com essas variáveis e comparar esse resultado com o grupo original, o grupo de origem, de onde foram tirados esses empregados, ele começa a perceber que o aumento da produtividade se deveu ao tempo em que ele estava fazendo o estudo. Então, o que é a conclusão dele no estudo foi o seguinte: as pessoas não aumentaram a produtividade por conta de fatores físicos, e sim por uma questão muito mais ligada a comportamento, porque eles acreditavam que alguém na empresa estava preocupado com eles e, portanto, tentando mexer em variáveis ou melhorar condições de trabalho para que houvesse uma melhoria do trabalho de um modo geral. Então, a conclusão a que se chegou nesse estudo, que foi completamente diferente da proposta inicial do Elton Mayo, é de que a preocupação dos chefes com os subordinados, ou dessa preocupação em manter o ambiente de trabalho melhor, era por si só uma alavanca muito generosa para aumento de produtividade. E a partir daí, então, começa-se a pensar na história que o comportamento dos empregados tem um reflexo super importante na produtividade. E esse comportamento deve ser observado, sobretudo a partir da atenção ou da preocupação que a chefia tem com relação aos mesmos. Vamos olhar mais um trechinho aqui. E aí a gente aprofunda alguns aspectos que são colocados pela doutora em administração. A gente está falando de estímulos diferentes aos quais os subordinados respondem de formas diferentes. Se você pensar em outros autores do século XX também falando sobre motivação, a gente acaba percebendo que um dos ensinamentos de Maslow, por exemplo, que foi tão amado e tão criticado em questão de motivação, mas deixou um legado muito interessante em termos de conduta para a gente no dia a dia. Pensando sobre a história de que ninguém motiva ninguém, mas aos gestores cabe a possibilidade de provocar estímulos para que os subordinados reajam de formas diferentes, a gente pode falar hoje em situações de estímulo como desde programas de reconhecimento do subordinado, pode ser um programa de funcionário do mês, como a gente vê que algumas instituições promovem, pode ser um bottom, pode ser até um programa de bônus que seja muito mais parrudo, muito mais substancial. Então a gente está falando de estímulos diferentes aos quais os subordinados respondem de formas diferentes. Então um grande ensinamento que a gente poderia tirar desta teoria é exatamente o fato de que a empresa não pode ficar proporcionando o mesmo estímulo continuamente para tentar afetar todos os subordinados igualmente. A função de um bom gestor ou de uma boa área de RH é pensar em estímulos diferentes para que outras pessoas possam ser atingidas e não apenas aquele funcionário que alcança as metas todo mês. Então outros estímulos devem ser alcançados para a gente tentar despertar necessidades no subordinado e dessa forma, obviamente, ter um impulso para motivação e, na sequência, no resultado desejado, maior produtividade para a empresa. Ok? Então, o que está sendo colocado aqui, gente, é essa coisa da relação humana, né? E aí, o Elton Mayo, depois o Maslow são citados. O Elton Mayo é o autor que nós vamos estudar hoje, o Maslow será abordado em outras ocasiões, tá certo? E aí o que é interessante a gente observar? É um primeiro elemento que deve ser colocado aqui para que a gente possa entender o que está em questão no nosso no tema da nossa disciplina hoje. Que é o seguinte: o Elton Mayo, segundo o que foi dito lá no nosso material, ele foi um cara que estava preocupado em observar qual é o nível de resultado que as pessoas davam nas empresas, né, nas fábricas. E ele resolveu fazer uma experiência em Chicago, né, que é a chamada experiência de Hawthorne, como vocês observaram. E aí nessa experiência ele conseguiu fazer alguns testes que permitiu ele fazer algumas constatações. A primeira dessas constatações que ele tomou foi o seguinte: não são os fatores físicos, não são os fatores externos que fazem com que a pessoa se sinta mais ou menos motivada.
certo? Então é preciso olhar para a parte interior do sujeito, é preciso olhar para a parte humana do sujeito para que nós possamos entender quais são as reais necessidades dele. Não basta só o aspecto físico, tem que ter o aspecto subjetivo. E aí o Elton Mayo quebra com a ideia das teorias da administração anteriores, né? Que está voltada só para a questão do espaço físico, né? Administração dos gerentes, ou administração dos trabalhadores, mas sempre a partir da estrutura física da empresa, através de que as pessoas deviam demonstrar resultado, né? O Elton Mayo não, ele vai olhar para dentro, do ponto de vista da psicologia, tá? Aí ele vai puxar traços da disciplina da psicologia para dentro da administração para estudar os sentimentos das pessoas, até que ponto elas podem se motivar mais, até que ponto elas podem se motivar menos. Isso é que é o fundamental da teoria das relações humanas. Então já tem um passo adicional aí em relação às teorias anteriores, e isso vai sendo implementado ao longo da história da administração, certo? E aí nós temos aqui, ó, características do Fordismo, características do Taylorismo, características do Henri Fayol, né, que nós estudamos também, e o Elton Mayo, que nós vamos ver agora, tá? Vou pular aqui, pronto. Ó, primeira característica que o Elton Mayo nos coloca do ponto de vista da teoria administrativa, né? A origem da teoria das relações humanas é a necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica e adequando aos novos padrões de vida do povo americano. Então, o que deve ser avaliado nesse primeiro tópico? É preciso democratizar as relações de trabalho na empresa. Não basta só você ter uma pessoa para mandar enviar ordens aos seus súditos para que esses súditos executem as tarefas solicitadas. É preciso saber delegar funções para as pessoas para que elas possam corresponder com mais liberdade e espontaneidade o que está sendo colocado. Então ela é uma teoria mais informal, ela tenta flexibilizar um pouco a hierarquia para que as pessoas se sintam mais satisfeitas do ponto de vista psicológico, subjetivo na empresa, né? Esse é o primeiro traço. O outro traço que é o seguinte: o desenvolvimento das ciências humanas, né, nas empresas, fora das empresas e que são transportados para dentro das empresas, né, principalmente a psicologia, bem como a crescente influência intelectual e suas primeiras aplicações na organização industrial. O que aconteceu? Pegaram teorias psicológicas, principalmente a do John Dewey, né, para saber como é que os indivíduos se comportavam, como é que se sentiam mais felizes ou menos felizes, e transportaram isso para dentro da empresa. Ao fazer isso, tá, os resultados começaram a se tornar mais satisfatórios. Mas para que ele pudesse constatar isso, ele precisou fazer aquela experiência em Chicago, a experiência de Rawlton, como a gente tinha comentado, tá? Aí tá aí o John Dewey, que é um filósofo que também mexia com questões psicológicas, tá? Ele é um dos pontos de partida que tem como que dão vazão à teoria das relações humanas, tá? Do ponto de vista da administração. Ele o Elton Mayo traz isso do John Dewey, esses aspectos psicológicos das relações humanas, traz isso para dentro da administração e tenta fazer experiências no dia a dia para que as pessoas possam corresponder melhor às necessidades dos empregadores, né? Aí, então temos o terceiro tópico, as ideias da filosofia do John Dewey e a psicologia dinâmica do Kurt Lewin, né? A premissa básica do Dewey, que vai ser implementada pelo Elton Mayo, é a seguinte: é dar condições de as pessoas interferirem positivamente nos espaços públicos de modo democrático, ou seja, ao invés delas simplesmente obedecerem às ordens, você tem um tipo de processo administrativo pelo diálogo, né? E no diálogo a pessoa se sente participante do processo de trabalho. Então as pessoas passam a ser mais parceiras, tá, das empresas em que elas trabalham, e a partir dessa relação de parceria elas dão resultados melhores. Isso aqui é importante para o Elton Mayo, né? E aí ele extraiu conclusões dessa experiência, a experiência de Rawlton, realizada entre 1927 e 1932. A moça do vídeo, né, a doutora em administração, nos colocou como é que essa experiência foi feita de um ponto de vista geral, né? Por exemplo, se você mexe na ventilação de um lugar, né, até que ponto as pessoas vão ter o seu trabalho, o desempenho do seu trabalho diminuído ou aumentado. Se você apaga a luz,
né, como é que as pessoas trabalham em condições de iluminação mais baixa, né, e aí tiveram várias fases dessa experiência que se deu entre 1927 e 1932. Quando essa experiência foi feita, implementada, os resultados foram o seguinte: olha, não são apenas fatores externos que influenciam as decisões dos sujeitos. É preciso você avaliar os afetos, os sentimentos, saber até que ponto é possível mobilizar os afetos e os sentimentos das pessoas, ou o estado de ânimo delas, dentro de um diálogo para a tomada de uma decisão na empresa. Então o trabalhador vai se tornando cada vez mais parceiro, na medida da possibilidade, né? E aí, isso pôs, de acordo com o que está expresso aí, isso pôs em xeque os postulados da teoria clássica da administração, né? Tanto a teoria científica quanto a teoria clássica né, como nós vimos, estavam trabalhando muito com essa perspectiva dos fatores externos, né? Então o Elton Mayo é um daqueles que começa a avaliar a psicologia dos sujeitos quando a psicologia começa a surgir, né, mais enfaticamente como disciplina social, embora, né, a disciplina não tenha se iniciado no século XX, mas entre o século XVIII e o século XIX já nós vamos poder ver os primeiros traços da própria psicologia. Mas quando essa disciplina, que é a psicologia, é transferida, transposta para dentro do ambiente de trabalho, aí nós temos uma renovação das teorias da administração. Isso acontece, tá, ali no início do século XX, mas mais precisamente nesse período aí que está colocado, entre 1927 e 1932, quando o Elton Mayo fez a sua experiência em Chicago, né, que é chamada experiência de Rawhorn. Esta experiência caracterizou-se como um movimento de resposta que visava democratizar a administração nas frentes de trabalho e das indústrias, né? Isso aí é extremamente importante de reforçar, gente. Por quê? Porque muitas vezes os trabalhadores se sentem oprimidos porque eles não se sentem reconhecidos onde eles estão, não só do ponto de vista do salário, não se sentem reconhecidos como sujeitos, como seres humanos, seres de vontade, que têm suas carências, né? E isso aí passa a ser valorizado com cada vez mais incisividade, tá certo? Essa é uma coisa extremamente importante para a gente começar a pensar, tá? Porque aqui na nossa região, aqui no Brasil, parece que essa experiência de humanização das relações de trabalho, ela ainda está aquém do necessário, né? Além desse ponto de vista humano, tá certo? Além desse ponto de vista psicológico, nós vamos ver uma outra teoria que também tem a ver com essa questão do humano, só que tem mais a ver com a questão do comportamento, né? Como é que as pessoas correspondem a comportamento, produzem comportamentos condicionados, artificiais, né? Ou são treinadas para que elas se adaptem a certa lógica da empresa, que é o behaviorismo, que vem de comportamento, que vem de human behavior, que é comportamento, né? O Maslow ele vai estar atrelado a essa corrente do behaviorismo, né? Mas por enquanto nós não vamos falar disso, ok? Outra observação importante: Elton Mayo supervisionou uma experiência em uma fábrica da Western Electric Company, localizada em Hawthorne, distrito de Chicago, nos Estados Unidos, tá certo? Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês. Esse aqui é o local em que a experiência foi realizada, tá? Então, na próxima sessão nós falamos um pouco mais sobre essa experiência e já vamos avançando em outros tópicos da nossa aula de hoje. Um grande abraço.